A origem do dia. O mundo começou escuro. Não existia dia, era sempre noite. E como não havia dia, o nome noite também não existia. Era tudo sempre igual. Nesse tempo em que não havia luz, o sol e a lua existiam, mas ainda não brilhavam. A única iluminação era o brilho dos vagalumes. A vida era uma bagunça. Todos andavam às cegas, ninguém enxergava nada, nem sabia onde havia comida. Quando as pessoas começaram a morrer de fome, os gêmeos Inaê e Porã resolveram tomar uma atitude. Eles sabiam que na aldeia dos pássaros havia luz. Matutaram muito, até que tiveram uma ideia e foram comunicá-la ao sol. Ele concordou na hora com o plano dos gêmeos e ajudou-os a colocá-lo em prática. Fizeram um grande boneco, do tamanho de uma anta, e depois, dentro dele, colocaram mandioca, para que essa raiz, fechada ali dentro, apodrecesse e começasse a cheirar mal. Depois de alguns dias, o boneco começou a exalar um odor insuportável. Já havia um monte de escaravelhos andando por cima dele. O sol embrulhou os escaravelhos e deu o pacote às moscas para que elas o levassem à aldeia dos pássaros, onde existia dia e noite. Quando as moscas chegaram lá, os pássaros ficaram curiosos para saber o que elas traziam. O chefe deles, o urubu-rei, também chamado de urubu-tim, logo percebeu do que se tratava. Fez um alerta a todos dizendo que deviam tomar cuidado, pois o sol queria enganá-los. O que ele pretendia mesmo era roubar-lhes a claridade. Então, o urubu-tim foi perguntar às moscas o que elas queriam. A mosca-chefe respondeu, mas o urubu não entendeu. Os pássaros não compreendiam a língua das moscas, nem elas entendiam a dos pássaros. Chamaram o Chechel, um pássaro que conhece várias línguas, mas não adiantou. Foram buscar o Japuaçu e o Jacubim para fazer a pagelança, e isso também não resolveu. Finalmente, chamaram um primo de Chechel, um pouco menor que ele, que, por isso, era chamado de João Conguinho. E ele, afinal, entendeu o que as moscas diziam. Elas apresentaram um embrulho que traziam, mostrando aos pássaros os alimentos podres, com insetos, que estavam lá dentro. Contaram também que no mundo lá de baixo havia muito mais comida como aquela. As aves caíram de bico nos escaravelhos. Depois de terem devorado tudo, o João Conguinho perguntou às moscas quando poderiam comer o que estava lá embaixo. Agora mesmo, elas responderam. O urubu-rei percebeu que não adiantava insistir e decidiu ir junto. Enquanto isso, lá embaixo, na terra sem luz, o sol e a lua se esconderam dentro do boneco de anta com mandioca podre, coberto de escaravelhos, para não serem vistos e poderem espionar tudo. Assim que pousaram, os pássaros voaram até o boneco para comer os escaravelhos. Apenas um gavião não atacou a comida. Ficou observando de longe. Quando o sol, que olhava por trás dos olhos do boneco, fez um movimento, o gavião percebeu e avisou os pássaros. Cuidado, amigos! O boneco mexeu os olhos! Imediatamente, as aves se afastaram do boneco, mas, como ele continuou imóvel, logo voltaram. O urubu-rei sentou-se e, imediatamente, o sol agarrou seu pé com firmeza. Ao perceberem que seu chefe estava preso,
as aves se assustaram e voltaram para a aldeia dos pássaros. Só o Jacobim ficou por perto. O sol disse ao urubu-rei que não ia lhe fazer mal. Todos só queriam o dia, por isso ele estava preso. O urubu-rei chamou o Jacobim e pediu que ele fosse buscar o dia. Uma hora depois, o Jacobim surgiu ao longe, enfeitado com canitar e pulseira de penas de arara vermelha. "O pássaro trouxe o dia?" perguntou o sol. "Não", respondeu a lua. "Ele trouxe penas de arara vermelha." "Tá, mãe, mande trazer o dia para você ficar livre", disse o sol ao urubu-rei. O urubu-rei disse ao Jacobim que já estava cansado de ficar ali. O Jacobim voou. Na volta, vinha enfeitado da cabeça aos pés com penas de arara vermelha. Quando a lua o avistou, disse: "Esta é a arara vermelha. Agora sim teremos o dia." Então, no mesmo instante em que o Jacobim pousou, o céu clareou completamente. "Eu queria o dia para que o povo pudesse plantar comida, pescar e caçar", disse o sol. O urubu-rei ensinou ao sol e à lua como funcionava o dia. "Bom, é assim, de manhã o sol clareia e no fim da tarde vai escurecendo. Não se preocupem, na manhã seguinte nasce um novo dia. Será sempre assim." O sol e a lua ouviram de olhos arregalados. O urubu-rei continuou: "O dia serve para trabalhar, plantar, caçar, pescar, fazer farinha, preparar comida, tecer rede. Já a noite foi feita para dançar, para festejar, dormir e descansar." Quando o urubu-rei terminou, o sol enfeitou seu corpo em agradecimento. No momento de se despedir, o urubu-tsim disse à lua e ao sol: "Quando matarem animais grandes, já sabem, coloquem num lugar em que eu enxergue para eu poder vir e comer os animais." E levantou o voo para a aldeia dos pássaros.